E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje eu estou aqui para comentar sobre um anúncio recente que teve aí sobre a franquia de Dragon Ball, que foi um novo anime anunciado em comemoração aos 40 anos da franquia Dragon Ball, que é o anime Dragon Ball Daima. E olha só, a reação do público em relação a esse anime, a esse novo anime, foi completamente oposta ao que talvez fosse a intenção dos criadores ali com Dragon Ball, tendo em vista que essa foi uma decisão do próprio Akira Toriyama, se eu não estou equivocado, ele quem quis criar o Dragon Ball Daima, o que foi diferente de, por exemplo, Dragon Ball GT, que muitas pessoas comentaram, fizeram comparação do Daima com o GT, que seria um Dragon Ball GT 2.0. Porém, o Dragon Ball GT, ele não é canônico, e não foi uma ideia que partiu do Toriyama, né? Pô, quero fazer o GT, quero fazer uma história um pouco diferente, não partiu dele, foi uma coisa completamente de outras pessoas, da produção ali. E, diferentemente do GT, o Daima foi um pontapé inicial do Akira Toriyama. Então a gente tem aí um anime canônico. E o que me surpreendeu bastante foi a recepção do público em relação ao Dragon Ball Daima, porque, claro, a gente sempre tem aquela divisão, né, de opiniões, a gente sempre tem aquela polaridade, as pessoas que gostam e as pessoas que detestam, que não gostam, é normal, mas pelo que eu vi, muitas pessoas caíram matando em cima deste novo anime e me parece que a grande maioria não gostou. Mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e do que se trata Dragon Ball Daima. Bom, basicamente, a história, se você até agora não ouviu falar, não sabe do que se trata, é a primeira vez que você está tendo contato com este novo anime que foi anunciado, porque como eu comentei, ele é canônico, isso foi oficializado, né, então ele não é um anime que vai tratar uma espécie de história spin-off, então ele tem uma ligação direta com a história, e ele acontece basicamente ali no final do Dragon Ball Z e no início do Dragon Ball Super. E o que acontece ali, basicamente, é o que acontece em Dragon Ball GT, né, mas diferente do que aconteceu em GT, que, por exemplo, a gente tem somente, se eu não estou equivocado, o Goku criança, né? Eu acho que ele é o único que vira criança ali. No Dragon Ball Daima, neste novo anime que foi anunciado, todos os personagens de Dragon Ball viraram crianças. E a ideia que fica ali é de algum vilão misterioso, ele não foi revelado. O trailer que foi veiculado aí na mídia, ele não revela muito bem quem é o vilão. A gente sabe que tem dois personagens ali em potencial que podem ser os responsáveis por isso, mas o que acontece é que foi um pedido feito ao Shenlong para que transformassem todos os personagens, né, o Goku e companhia, em crianças. E o que a gente sabe também é que esse inimigo misterioso, ele tem alguma ligação com o Babidi. E basicamente é isso, a história de Dragon Ball Daima é isso, né, os personagens virando crianças e eles visitando vários locais, vários mundos ali, eu não sei direito, basicamente, para tentar descobrir o que aconteceu. E nesse meio, claro, a gente vai ter várias batalhas até chegar ao grande vilão, o inimigo misterioso, e ter a batalha final e tentar resolver, né, esse quebra-cabeça, esse enigma aí, e fazer com que as coisas voltem à sua normalidade. Essa é a ideia, essa é a narrativa proposta de Dragon Ball Daima. Mas, ok, qual é o problema em tudo isso? O problema é que o público, a grande maioria do público, eu não vou generalizar aqui dizendo que todo mundo odiou o negócio, mas boa parte ali não gostou muito da ideia do Dragon Ball Daima, porque alguns viram como uma forma simplesmente lucrativa do negócio, de vender bonequinho, de vender DVD, Blu-ray e essas coisas assim do tipo, do que focar de fato na história, na narrativa da franquia. Então, claro, a gente teve essa questão das intenções lucrativas da Toei, eu acho, da Toei que é o estúdio que é responsável por Dragon Ball, e as pessoas acharam que, poxa, por que não deram uma continuação pro DB Super, por exemplo, que acabou no início não chamando tanta atenção, porque é sempre isso, cara, é sempre as pessoas que estão acostumadas com o tradicional, né, o ortodoxo e tudo mais, e aí vão tentar emplacar uma coisa nova e no início é meio receoso porque o novo tende a assustar, então as pessoas não sabem o que esperam, e aí elas vão lá, né, abraçam a ideia, gostam do negócio e, poxa, foi o que aconteceu com o Dragon Ball Super, por exemplo. As pessoas, aos poucos ali, foram tendo um apreço significativo pela obra, gostaram do que aconteceu, e aí não teve uma continuação. E essa foi uma das críticas, né, que muitas pessoas fizeram, né, porque poderia ter a continuação de DB Super, e aí ao invés disso eles regridem na história e vão tentar trabalhar um plot ali que acontece no final dos
Z e no início do Super, sabe? Então muitas pessoas questionaram, se irritaram por conta disso daí. Então foi uma crítica de várias pessoas acerca dessa abordagem que eles tiveram em relação à franquia. Porém, outro ponto que é muito importante a gente salientar aqui, talvez trabalhar em cima dele, é a própria questão de tentar captar um novo público. Claro, a gente sabe que Dragon Ball é um anime muito clássico, né? É um dos pilares aí, para quem nunca assistiu anime, e quem assistiu anime muito provavelmente começou por Dragon Ball, ou foi por Yu Yu Hakusho, ou por Cavaleiros do Zodíaco, então é um anime célebre. Todo mundo conhece, quem gosta de anime e quem não gosta, enfim, todo mundo já ouviu falar isso pelo menos uma vez em Dragon Ball, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela ideia de tentar captar um novo público, e talvez Dragon Ball Daima tenha essa ideia, tenha essa sugestão de tentar pegar um público mais novo, que foi basicamente o que aconteceu com o Boruto ali. A gente já tinha o Naruto, né, bem estabelecido, um anime de carreira e tudo mais, todo mundo conhece, veio o Boruto. E aconteceu o que aconteceu com o Boruto, né? E, enfim, cara, Boruto não é exatamente ruim, mas algumas coisas estragam o Boruto, mas não é a questão aqui. Mas o que eu quero dizer é que talvez Dragon Ball Daima, ele queira trabalhar justamente essa lógica aí de captar um novo público, de pegar um público mais jovem. E se eu não estou equivocado, agora eu posso estar doido aqui, não sei, mas parece que o anúncio desse anime, do Daima, foi feito no dia 12 de outubro, ou seja, no Dia das Crianças. Então talvez tenha sido uma grande data comemorativa, planejado ali pra sair na mídia e essas coisas mais. Claro, também tem a questão dos 40 anos da franquia Dragon Ball. Talvez seja essa ideia também de pegar uma galera mais nova, né, de ter esse contato com o desenvolvimento dos personagens, porque quem é das antigas, quem é mais velho, já sabe o que acontece, já sabe como é que é a estrutura, toda a concepção do personagem, toda a trajetória deles, mas agora, com esse anime, que meio que não é um reboot, não é nada do tipo, mas parece, mas ele é canônico, vai ter como acompanhar de perto um desenvolvimento à parte dos personagens. Então talvez seja essa a ideia da Toei. E como eu havia comentado, e reiterando agora, o Akira Toriyama, ele está responsável pela trama e o design dos personagens também, né? E a gente vai ter a estreia do anime em outubro de 2024, né? Lá pro final do próximo ano. Então tem muito chão até a estreia de fato desse anime aí. Mas agora o que eu achei, tá? Eu vou dizer como um cara que recentemente, talvez tem 2 anos que eu peguei o mangá de fato pra ler do início ao fim, porque o que eu tinha conhecimento de Dragon Ball era o que passava na TV Globinho, né? Aqueles episódios fragmentados, né? Que eu assistia esporadicamente, não sabia exatamente, né, onde se ligavam ali. Então tem basicamente 2 anos onde eu peguei pra ler tudo de uma vez. Eu não fui pro anime, eu fui pro mangá. Eu prefiro o mangá. Eu não vi o Super, né? Então, é porque eu sou mais old, né? Eu sou mais clássico ali. Embora eu acredite, eu não sou da turma que acha que o Super é ruim. Antes mesmo de assistir, eu acho que tem um potencial, eu acho que ele é legal, mas eu já recebi alguns spoilers, então eu fiquei um pouco desanimado, né? Desestimulado pra assistir o anime. Mas eu acho que ele é legal, sabe? Porém, eu não vi o Super. A única ligação que eu tenho ali é com o mangá de Dragon Ball, que eu vi tudo, e o GT, que eu vi alguns episódios ali. Então, pra mim, Dragon Ball é o que é pra grande maioria. É aquele clássico, é aquilo que a gente conhece do Goku e dos personagens e tudo mais. Então, o resto, enfim, e a gente tem várias coisas assim, não é só com Dragon Ball, com a franquia de Dragon Ball que acontece isso. Muitas vezes é pensando nessa intenção, nessa questão lucrativa do negócio mesmo, sabe? De vender, de ganhar dinheiro com bonequinhos e tal, com figures e tudo mais. E, poxa, eu não sei, eu não vou dizer que Dragon Ball Daima vai ser horrível, né, como a grande maioria tá achando, porque eu acho que vai ter uma história interessante. O ponto é esse, né? A gente tem uma história, nós temos um vilão misterioso, tá conectado com uma história que também é misteriosa, porque a gente não sabe os motivos do Shenlong ter transformado todo mundo ali em criança, e vai ter um desenvolvimento, né, pra gente entender como tudo isso aconteceu. E claro, obviamente, a gente vai ter algumas lutas ali, ou várias lutas, porque é Dragon Ball. E a animação, cara, pelo que eu vi nos trailers, eu não coloquei, eu queria colocar o trailer aqui, mas eu não sei, né, é risco de tomar copyright, então eu coloquei só algumas imagens aí, mas pelo trailer tá bonito, o negócio tá agradável. Então eu acho que pode ser que seja uma história interessante. Pode ser que seja um fracasso? Talvez seja por conta da opinião do público, de desde agora não aceitar, sabe? Poderia ter feito outra coisa, poderia ter investido, né, no DB Super ou qualquer coisa assim do gênero. Talvez as pessoas não queiram, né, ver essa história do Goku e Cia, né, Goku e companhia virando criança e tentando desvendar
dar esse mistério, as pessoas talvez não queiram isso, e justamente por essa recusa, né, por ficar com o pé atrás, já acreditam que o anime vai ser ruim. E pode ser pelo contrário, né, talvez o anime seja bom, né, tem uma história interessante, agradável, e quem sabe não seja como no Super, né, porque inicialmente as pessoas não estavam querendo abraçar a ideia do Super, mas foi só começar e terminar que as pessoas gostaram e até querem, até pedem a continuação do Super hoje em dia. Então é muito provável que Dragon Ball Daima possa, né, seguir esse mesmo caminho e ser um anime interessante. E chegamos ao final desse vídeo aqui. Se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, não é verdade? Então eu peço que tu deixe teu like aqui porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês. E se inscreva no canal se tu ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar. E deixa aqui nos comentários o que você achou de Dragon Ball Daima, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!